Olá pessoal, aqui é o Edu e bem-vindos ao canal Paradox. Em 1º de janeiro de 98, Cavaleiro termina em grande estilo com a exibição do 4º filme. Por mais que as pessoas já não assistissem Cavaleiros tanto quanto antes, ninguém queria que o anime saísse do ar. Mas por que acabou assim? Na época, muitas revistas falavam da existência de uma outra saga, a saga de Hades. E tudo era reforçado por uma imagem dos Cavaleiros do Zodíaco com novas armaduras. Ao contrário do que todos acreditavam na época, não existia nenhum anime da saga de Hades. Todos os boatos sobre novos episódios inéditos não eram verdadeiros. Na época, só foi possível saber o desfecho final do anime quem tinha acesso aos mangás. Por muito pouco, a saga de Hades não virou anime. Ela começou a ser produzida logo após o final da saga de Poseidon, mas, aparentemente, no meio da produção, aconteceu um desentendimento entre Masami Kurumada, o detentor dos direitos dos personagens e criador da série, a editora Shueisha e a própria Toei. Eu queria muito ter acesso a esse material e ver como seria a saga de Hades se realmente tivesse sido finalizada naquela época. Dessa versão do anime, a única coisa existente é um CD lançado apenas no Japão que contém alguns diálogos dos personagens. O que mais impressionava era uma sequência dramática onde Ikki era obrigado a matar Shun, pois seu corpo estava sendo dominado por Hades. Desse desentendimento, ninguém saiu ganhando, e quem mais perdeu fomos nós, os fãs, que ficamos sem o final da série na época. Ficamos sem Cavaleiros até meados de 2003, quando ele voltou no Cartoon Network e posteriormente na Band. Ao mesmo tempo que Cavaleiros voltava a ser exibido pelo Cartoon, do outro lado do mundo veio a informação de que Cavaleiros do Zodíaco tinha uma nova animação e que era a saga de Hades, tão desejada pelos fãs. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Recebo meu calor e nem pense em se entregar. Apesar da saga de Hades ter seu início em 9 de novembro de 2002, aqui no Brasil, os fãs, em sua maioria, só foram saber da saga de Hades em 2003, quando os 3 episódios da saga de Hades, Santuário, já tinham sido lançadas. Traços lindos, animação maravilhosa, com certeza muito melhor do que qualquer fã poderia ter sonhado. Só para fechar o assunto, precisamos falar do diretor Shigeyasu Yamauchi e da roteirista Michiko Yokoti, responsáveis pela direção e o roteiro da saga de Hades Santuário. Podemos dizer que esses dois são os principais responsáveis pela alta qualidade da adaptação dos 13 primeiros episódios. Então, com o hype criado, os fãs não aguentavam de expectativa pela continuação, o que nos deixou de certa forma desapontados, ao chegar com uma qualidade de animação muito inferior ao do seu predecessor. Mas o que houve? O que poderia ter causado a baixa de qualidade? Para entender a queda de qualidade, nós temos antes que entender o que ocorreu com outra animação de Cavaleiros do Zodíaco, o filme Prólogo do Céu. Em 2003 é iniciada a produção do filme Prólogo do Céu, ficando novamente a cargo do diretor Shigeyasu Yamauchi e da roteirista Michiko Yokoti. Nada mais óbvio, depois do brilhante trabalho feito na saga de Hades Santuário. Por algum motivo que eu não sei explicar muito bem, Kurumada e a Toei Animation acharam interessante lançar um filme que conta a história do que ocorreu após a saga de Hades, antes mesmo de terminar a saga. O que gerou alguns problemas. Por exemplo, o filme de cara dá 2 spoilers enormes do filme.
a derrota de Hades, que é óbvia, mas ainda assim é um spoiler, e a segunda, que Seiya seria gravemente ferido pela espada de Hades. Outra coisa também que deu problema, por exemplo, é que eles não podiam usar as Kamuis, as vestimentas divinas que os cavaleiros usam na luta contra Hypnos e Thanatos e posteriormente contra Hades. Eles não podiam usar por dois motivos. Elas ainda não tinham aparecido na animação da saga de Hades, que até então estava incompleta. E 2, por mais que os designs das Kamuis já existissem no mangá, quando são transportados para outra mídia, às vezes elas sofrem alterações. Como ainda estavam na fase de desenvolvimento, não existia uma versão do anime finalizada para poder aparecer no longa. O prazo muito curto para a finalização do longa também atrapalhou bastante, fazendo com que fosse, por exemplo, cortado animações, como a animação da luta de Yoga e Shiryu contra o Cavaleiro Celestial Odisseu. Apesar da animação primorosa, é notório para qualquer pessoa perceber que o filme tem problemas. O filme passa a sensação de inacabado, como quando se conta uma história pela metade, já que não vemos a luta de Seiya contra Apollo, no que deveria ser o ponto alto do filme, mas que ficou apenas como um gancho para uma possível continuação. Esse gancho é bem forçado, provavelmente feito para esconder a falta da animação da luta entre Seiya e Apollo. Como o filme não fez o sucesso esperado no Japão, para justificar o fracasso, cabeças precisavam rolar. Então, depois de todas as decisões erradas, como fazer uma continuação antes de terminar a saga anterior e prazos apertados, resolveram colocar o último prego no caixão do filme do Prólogo do Céu, culpando o diretor Shigeyasu e a roteirista Michiko pelo fracasso, o que culminaria com a demissão dos dois. Esse é o ponto de ignição para a queda da qualidade da série dos Cavaleiros, uma vez que ele havia perdido os dois principais nomes responsáveis pelo sucesso da primeira saga. Se juntar isso ao fato de que a animação da Saga do Santuário e Prólogo do Céu tinha um custo muito alto, qualquer empresa depois de um fracasso acharia muito arriscado continuar a animação com o mesmo custo de produção. Assim, a qualidade da animação caiu drasticamente. A economia foi tanta que até as cenas de luta têm posturas idênticas às do mangá, sem nenhuma inovação nas ilustrações e nos golpes, bem semelhante ao estilo usado na animação clássica, com apenas uma tela parada com o golpe e os personagens com a boca mexendo. Foi nesse período também que houve uma mudança dos dubladores dos personagens principais de Cavaleiros no Japão. Não se sabe o motivo ao certo, se foi corte de custo ou se foi só mesmo capricho do autor. Mas não para por aí. Com a finalização do arco da saga Inferno, a situação fica ainda mais crítica, com uma nova briga entre Kurumada e a Toei, que fez muitos fãs acreditarem que o terceiro arco da saga de Hades, a saga Elísios, nunca veria a luz do dia. A briga de Kurumada com a Toei nunca teve nada a ver com diferenças criativas, e sim com o caminho que cada um queria seguir. Para que a parceria retornasse, alguém tinha que ceder, e quem cedeu foi a Toei. O porquê da briga eu conto num outro vídeo separado, se vocês quiserem. Pois, para explicar sobre a briga, eu tenho que explicar também sobre o Star System de Kurumada e também sobre suas outras obras. Com o retorno da parceria, a Toei finalmente pôde fazer a saga Elísios, porém, novamente decepcionando muito dos fãs, pois o orçamento ainda era menor do que o que foi usado na saga Inferno, o que fez com que o último arco do anime tivesse que ser apertado para caber em 6 episódios. Deixo claro que tanto Inferno quanto Elísios têm belos traços e vale muito a pena ver, mas o que muitos pensavam na época, e eu me incluo, são que as duas últimas sagas de Cavaleiro podiam ter sido feitas com o mesmo carinho e dedicação da saga Santuário de Hades. Bom, então para fechar o assunto, basicamente, a queda de qualidade das sagas Inferno e Elísios e o cancelamento do Prólogo do Céu são uma triste realidade para os fãs de Cavaleiros, o resultado de uma sucessão de decisões erradas por parte da Toei e do próprio Kurumada. Bom, então por hoje é isso. Se gostou, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito, se inscreve. E não deixa de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado!